Turminha, essa é a nossa primeira videoaula, tá? A gente vai ter algumas outras videoaulas aí pela frente. Eu gostaria que, assim, eu acredito que vocês já sabem os problemas que a gente está enfrentando aí que impossibilita a gente de ter aulas presenciais, mas essas aulas virtuais ela tem a mesma importância, tá bom? Tanto é que a gente vai ver conteúdos novos, conteúdos que a gente não viu antes e a gente vai fazer avaliações em cima desses conteúdos. Então é importante que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do conteúdo pelo Google Classroom, tá bom? E eu vou estar mandando depois, em anexo, na sala virtual, algumas atividades a respeito disso, tá bom? Mas vai ser bem tranquilo, tá? Tem uma diferença entre as aulas virtuais para as aulas presenciais, mas eu preciso que vocês foquem, dê a devida importância para isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar de polígonos e construções no plano cartesiano, principalmente a parte de simetria, tá? Então primeiro a gente começa com soma das medidas dos ângulos internos, né, dos polígonos. A gente já viu em sala de aula, inclusive, então só para dar uma relembrada, que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo dá 180 graus, tá bom? Dá 180 graus. Então, independente da forma que esse triângulo tenha, se seja isósceles, escaleno, se seja equilátero, todos os seus três ângulos aqui, ó, internos somados dá 180 graus. Isso aqui é de extrema importância saber, viu, pessoal? Se vocês tiverem um triângulo, por exemplo, em que um dos ângulos meça 50 graus e o outro ângulo meça 30 graus, por exemplo, se você somar os dois dá 80 graus. Então, consequentemente, o terceiro ângulo ele precisa ser 100 graus, tá? Sempre a somatória dos três ângulos dá 180 graus. E como será que isso seria aplicado ao quadrilátero, por exemplo? Né? O quadrilátero ele é um polígono que possui quatro lados. Então a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue pegar e traçar uma reta desse vértice até esse vértice, ou seja, a gente consegue traçar uma diagonal. Traçando essa diagonal, a gente dividiu o nosso quadrilátero em dois triângulos, né? A gente dividiu em dois triângulos e a gente sabe o que? A gente sabe que cada triângulo, a soma de seus ângulos internos dá 180 graus. Então, se eu pego esse quadrilátero, traço essa diagonal e divido ele em dois triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser duas vezes o SI, né, a soma dos ângulos internos do triângulo, porque eu tenho 180 de cá e 180 de cá. Então, como que isso ficaria? Ficaria assim, ó. Soma dos ângulos internos seria duas vezes 180 graus, porque eu tenho dois triângulos formados aqui agora, de 180 graus cada um, a soma dos ângulos internos. Então, total dá 360, tá? Professor, isso é só para esse quadrilátero em específico? Não, tá? Vale a pena sempre repetir que isso vale para qualquer quadrilátero. Qualquer quadrilátero, a soma de seus ângulos internos dá 360. Então, cai naquela mesma situação. Se, por exemplo, eu tenho três ângulos conhecidos desse quadrilátero. Eu sei a medida de 3 e a única medida que me falta descobrir, por exemplo, é o quarto ângulo. Então, eu vou somar os três ângulos e o que faltar para dar 360 é aquele ângulo que a gente quer descobrir. Então, essa é uma das aplicações disso, tá bom? Vamos para frente. O hexágono agora, por exemplo, ó, o hexágono ele é um polígono de 6 lados. Então, a gente vai utilizar a mesma técnica, tá? A gente vai pegar um vértice e vai traçar diagonais. Aqui dá para a gente traçar, ó, 3 diagonais. Olha só, aqui. Uma diagonal aqui, uma diagonal de cá e uma diagonal de cá. Feito isso, a gente dividiu essa figura em 4 triângulos.
sendo que cada triângulo tem 180 graus de soma dos seus ângulos internos. Então, eu tenho 180 graus de cá, 180 de cá, 180 aqui e 180 dali. Então, como eu calculo a soma dos ângulos internos do hexágono? 4 vezes 180, certo? São 4 triângulos formados de 180 cada. Então, 4 vezes 180 dá 720 graus. E, novamente, isso vale para qualquer hexágono, tá bom? Isso pode ser aplicado para qualquer hexágono. Então, turma, o que vocês precisam entender é o seguinte: qualquer polígono que você pegar, você vai conseguir descobrir a soma de seus ângulos internos fazendo essas diagonais. Você pega um heptágono, um octógono e por aí vai, tá? Você traça as diagonais e vê em quantos triângulos você consegue formar com esse polígono. E como você sabe que cada triângulo tem 180 graus de soma dos seus ângulos internos, aí você faz uma continha bem simples, é só uma multiplicação, tá bom? É uma multiplicação e absolutamente mais nada. Então, olha só um exemplinho aqui muito simples de fazer, tá? Determine a medida do ângulo alfa no pentágono a seguir a partir de seus ângulos conhecidos. Então, olha só. Aqui eu tenho 4 ângulos conhecidos e um desconhecido. Ele quer saber esse valor aqui. Aí vocês me perguntam, professor, mas a gente tem 4 ângulos conhecidos, eu estou vendo só 95, 150 e 118. Cadê o outro? Aqui, ó. Vocês sabem muito bem qual que é essa representação, não sabe? Isso daqui é a representação de um ângulo reto, conhecido também como 1/4 de volta, lembra? E um ângulo reto, ele vale 90 graus. Tá bom? Ele é 1/4 de volta, uma volta é 360. 1/4 de 360, né? 360 dividido por 4, dá 90, tá bom? Então, aqui a gente tem um ângulo de 95 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 150 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 118. E aqui tem um ângulo que a gente não faz ideia do valor dele ainda. É por isso que a gente vai usar nosso conhecimento. Como eu descubro? Primeiro a gente precisa fazer o seguinte. Eu tenho um pentágono. Pentágono, ele é um polígono de 5 lados, tá? Então, eu posso estar traçando diagonais aqui e ver em quantos triângulos eu consigo formar com esse pentágono, com esse polígono. Então, olha só. Eu posso traçar um aqui e um de cá. Aí eu vou dividir o meu pentágono em 3 triângulos, tá? Traçando uma diagonal aqui eu tenho um triângulo de cá. Traçando uma diagonal aqui eu vou ter um no meio. E com essa mesma diagonal eu vou ter um terceiro triângulo aqui, tá bom? Então é só você calcular o que? Se eu tenho 3 triângulos e cada triângulo vale 180 graus de soma dos seus ângulos internos, eu tenho 3 vezes 180. Então, para todo e qualquer pentágono, tá? Independente do tamanho dele, independente da forma dele, ele precisa ser um polígono de 5 lados. Tá? Então, basta ele ser um pentágono que a soma dos ângulos internos dele dá 540. Então, é aqui que a gente vai usar a lógica. Tá? A gente usa a lógica matemática, claro. Então, olha só. Se eu somar 95 com 150, com 90, com 118, vai dar um valor, correto? Então, desse valor que deu, o que faltar para chegar a 540 é o valor desse ângulo aqui que a gente está procurando. Tá bom? Então, olha só. Somei 95 com 150, com 90 graus, com 118 graus, deu 453. Então, eu faço uma subtração de 540 para 453 e eu obtenho, olha só, 87 graus.
Então esse ângulo meu, ele vale 87 graus. Por quê? Porque eu descobri que a soma dos ângulos internos do pentágono é 540. E que se eu somar esses 4 conhecidos, faltam justamente 87 para dar aquele valor. Então esse ângulo alfa mede 87 graus. Certinho, turma? Então olha só. Eu vou estar passando algumas atividades para vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessas atividades, vocês podem entrar em contato comigo. Eu reforço isso, falei no começo do vídeo, estou falando agora e volto a repetir no final. Tirem todas as suas dúvidas, tá? Vocês vão ser avaliados a partir disso daqui. Tá bom? Então vamos lá para o próximo tópico, que é o tópico de construções no plano cartesiano. Primeiro a gente precisa entender a ideia de simetria, tá? Então olha só, aqui a gente tem dois casos de simetria, uma simetria vertical e uma simetria horizontal. Essa simetria faz com que você tenha duas figuras ou dois pontos, dois objetos espelhados, o que? Verticalmente, tá bom? Imagina como se tivesse um pequeno espelho que estivesse refletindo uma imagem. Por exemplo, essa seria a imagem original, essa seria o reflexo. Entendeu? Como se uma pessoa estivesse olhando para um espelho, tá bom? E do lado de cá a gente tem uma simetria horizontal, né? Imagina, por exemplo, um barco, algum objeto que esteja em cima de uma água bem paradinha, bem calma. Você vai ver o reflexo dele na água, certo? Então você tem um reflexo aqui, ó, você tem uma simetria horizontal, vertical, horizontal. E no plano cartesiano a gente tem dois eixos, que é o eixo vertical e o eixo horizontal, que a gente chama de eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, olha só, isso daqui, ó, são palavras que vocês têm que saber o que significa. O eixo das ordenadas é o Y e o eixo das abscissas é o X. Então, daqui para frente a gente vai estar falando muito sobre ordenada, abscissa, e vocês precisam saber, tá? O que eu tô falando quando eu digo ordenadas ou abscissas, tá bom? Então vamos lá. Todos vocês lembram de como se localiza, né? Como você dá as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Então, só para poder fazer uma lembrança, né? Fazer uma lembrancinha aqui. Aqui eu tenho dois pontos, ponto A e o ponto A', ou A1, tá? Mas eu vou chamar de A' aqui. Quando a gente tem um plano cartesiano, a gente tem, ó, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, a gente tem esse ponto central que a gente chama de origem, é o ponto zero. Ele vale zero tanto nesse eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas, tá bom? Aí, para esse lado de cá, a gente tem valores positivos para x e para cima a gente tem valores positivos para y. Para a esquerda a gente tem valores negativos para x e para baixo valores negativos para y, tá bom? Então esse plano cartesiano, para poder ilustrar ele de uma forma mais tranquila de se aprender, é como se fosse, por exemplo, um mapa lá de geografia, quando você quer determinar, ou então no próprio GPS, quando você quer determinar a localização de uma pessoa, ele envia duas coordenadas, que é a latitude e a longitude. Nos GPS também funcionam assim, ou seja, o quão para cima ou para baixo no mapa a pessoa tá e o quão para a esquerda ou para a direita ela tá. Então, quando você quer, por exemplo, passar os dados de um plano cartesiano para alguma pessoa, você não precisa entregar o gráfico prontinho, plano construído para a pessoa.
Basta você dar as coordenadas, ou seja, os endereços de cada um dos pontos, que a pessoa vai conseguir representar lá no plano, tá bom? Então, vamos lembrar como que representa o ponto. Você representa o ponto pela letrinha dele, nesse caso aqui seria A, abre parênteses, aí você coloca a coordenada dele em X, vírgula, e a coordenada dele em Y e fecha parênteses, tá bom? Esse ponto A, por exemplo, qual que seria a coordenada dele? Ou então par ordenado. O par ordenado dele seria 4 em X e 2 em Y. Então a gente coloca aqui, ó, meu ponto A tem a coordenada 4 e 2. Enquanto o meu ponto A', ele vai ter a coordenada 4 em X também, só que em Y ele muda. Então olha que interessante. Em X ele tem exatamente a mesma coordenada do outro ponto lá de cima, que é o ponto A. Só que em Y ele tem o mesmo valor numérico, o mesmo algarismo, mas em sentido oposto. Esse 2 ele é positivo, esse 2 é negativo. Entendeu? Então olha só. Você percebe aqui que ele tem o 4 como coordenada de x no A e 4 como coordenada de x no A'. Então, se ele tem a mesma coordenada em x e no outro eixo, que é o y, ele tem esse mesmo algarismo, só que com sinais opostos, a gente fala que eles são simétricos em relação ao eixo das abscissas ou ao eixo x. Eles compartilham, olha só, da mesma coordenada. Então, esse caso seria aquele caso de simetria que eu usei como exemplo, um lago bem calminho, onde tem um objeto em cima dele, que ele reflete a imagem desse objeto embaixo, tá? Então, essa é uma simetria. Aqui a gente tem um outro caso de simetria, tá? Peguei o ponto B e o ponto B'. Tá bom? Vamos representar eles, vamos colocar as coordenadas dele aqui, ó. O ponto B tem a coordenada 2 em x e 3 em y, enquanto o B' tem menos 2 em x e 3 em y. Então, olha só, eles compartilham a mesma coordenada no eixo y e o mesmo valor, olha só, mesma coordenada em y e o mesmo valor numérico, o mesmo algarismo, na verdade, em x, só que com sinais opostos. Então, o que isso quer dizer? Que eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, que é esse y aqui, ó. Tá vendo aqui? Eixo y, coordenada em y iguais. Tá bom? Então, esse é aquela simetria que eu usei como exemplo, um espelho. Um espelho em pé que uma pessoa olha e vê o reflexo dela ali. E a gente tem um terceiro caso de simetria, que é esse caso aqui, ó. A gente tem o ponto C e o ponto C'. O ponto C está nas coordenadas, está na coordenada 2 em x e 3 em y, enquanto o C' está em menos 2 em x e menos 3 em y. Professor, nesse caso, nenhuma das coordenadas é compartilhada pelos dois pontos, e é verdade. Eles possuem o mesmo algarismo para a coordenada em x, que é o 2, e o mesmo algarismo para a coordenada em y, que é o 3, só que com sinais opostos. Quando a gente tem isso, a gente fala que a gente tem uma simetria em relação à origem, ou seja, uma simetria em relação a esse ponto aqui, ó. Certo? É como se você refletisse ele em x e logo em seguida pegasse esse reflexo e refletir em y novamente. Então, é como se ele passasse daqui para baixo e de baixo passasse para o lado aqui. Então, ele está sendo refletido dessa maneira. Imagina que aqui seja a origem. Aqui é a origem, tá bom? Então, se aqui é a origem, eu tenho um ponto de lá que está sendo refletido aqui. Então, essa é uma simetria em relação à origem, tá? Então, só voltando aqui, olha só. Simetria em relação às abscissas quer dizer que a coordenada
em x é igual e a de y é oposta. A de x é igual e a de y é oposta. Então, simetria em relação às abscissas. Quando as coordenadas em y são iguais e em x são opostas, então é simétrica em relação ao eixo y, ou seja, ao eixo das ordenadas. E quando em x, as coordenadas em x são opostas e as coordenadas em y também são opostas, então tem uma simetria em relação à origem. Então, sabendo disso, a gente não precisa mais ficar desenhando o plano cartesiano para poder fazer os pontos simétricos. Então, olha só, deu ponto de simetria de A, 4 e menos 5 em relação ao eixo das abscissas. Se é em relação ao eixo das abscissas, o eixo x, então a coordenada em x vai ser a mesma e a gente inverte a de y. Então, se a de x permanece igual, ela vai ser 4 e o inverso de y vai ser 5. Então, olha só, o ponto de simetria, escrevi errado aqui, é simetria. Ele é igual em x e o inverso em y, tá? Aqui embaixo, por exemplo, ó, simetria desse ponto em relação às ordenadas, que é o eixo y. A gente repete exatamente a mesma coordenada em y e inverte a de x. Então, passa de menos 20 para 20 positivo e esse 4 continua 4. Olha só. Então, esse é o ponto de simetria desse outro ponto aqui em relação ao eixo das ordenadas. E em relação à origem, a gente vai inverter, a gente vai colocar o inverso dos dois pontos, dos dois eixos. Então, se aqui é 7 positivo, a gente vai usar o 7 negativo. E se aqui é 3 negativo, a gente usa o 3 positivo. Então, esse C' é o ponto de simetria desse outro ponto C em relação à origem. Tá bom? Então, sabendo disso daqui, a gente não precisa ficar gastando tempo desenhando plano para poder descobrir quais são os pontos de simetria. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pelo Google Classroom, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas para vocês. Bom estudo a todos, levem muito a sério isso daqui, tá bom? Então, até mais.